Eu nunca fui de beber, de usar droga, nunca gostei de ir em festas e sempre evitei comer muita besteira. Então, antes que você pense que essa é uma história de superação, de alguém que saiu do fundo do poço e se reergueu, não é. Perto da maioria, minha vida sempre foi muito tranquila e talvez seja justamente por isso que algo sempre me incomodou. Na escola, eu estava sempre com as notas da média, em casa eu gostava de conversar com os meus pais, de jogar videogame e com os meus amigos ficava até tarde da noite conversando e rindo. Parece a vida de um adolescente comum, né? E era mesmo. Mas esse comum demais começou a me incomodar, começou a me pesar, porque eu olhava em volta e via todo mundo seguindo o mesmo caminho que eu estava seguindo. E eu não queria isso. E antes que você pense, eu não fiquei rico com 18 anos, não tenho uma empresa milionária porque eu trabalhei enquanto os meus amigos dormiam. Mas eu comecei a mudar. Comecei a tomar decisões que pareciam pequenininhas, mas que estavam me ajudando a me distanciar da maioria. Então hoje eu quero te contar 5 coisas que mudaram a minha vida aos 18 anos. Então se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, muito prazer, eu me chamo Nicolas e aqui eu quero contribuir um pouquinho na sua vida contando a minha experiência de como que está sendo a cada dia. Começando no primeiro ponto, ouvir é mais importante do que falar. Eu sempre respeitei meus pais, meus familiares, essas pessoas mais velhas no geral, mas tinha alguns momentos que eu pensava assim, cara, eu com a minha idade já sei mais do que essas pessoas, como que eu tô sabendo mais, como que elas estão tomando essas decisões erradas? Mas eu só pensava isso porque eu não entendia de verdade as atitudes delas. Uma vez aconteceu aqui em casa de o cortador de grama quebrar, enquanto a gente estava cortando a grama. Meu pai não estava em casa esse dia, então a minha avó foi dar uma olhada no cortador, né, para tentar achar o problema nele. E ela ficou um tempão para tentar achar o problema desse cortador. Enquanto ela fazia isso, eu só ficava olhando e pensando, cara, minha avó tem dinheiro guardado. E ela nessa idade, por que ela não manda pra alguém consertar e fica tranquila na casa dela? Então depois que ela terminou de arrumar, ela veio falar comigo e disse o seguinte, que quase sempre que as coisas estragam, a última coisa que ela faz é levar pra alguém arrumar. E não por falta de dinheiro, ou falta de tempo, ou falta de facilidade, mas porque ela não quer se tornar alguém preguiçosa. Ela não queria ficar preguiçosa, eu posso levar pra alguém arrumar. Era muito mais fácil. Mas ela estava querendo trabalhar o raciocínio dela, tentando por conta própria achar aquele problema. E isso, sem eu falar nada do que eu estava pensando para ela, eu recebi uma das maiores lições da minha vida. Eu ouvi ela e entendi que nem tudo é sobre facilidade, mas sim sobre a dificuldade que traz algum aprendizado para a gente, que ensina como a gente deve resolver um problema de fato. E sendo bem sincero mesmo, eu não teria levado essa lição para minha vida se eu não tivesse parado, prestado atenção e ouvido a minha avó. Leonardo da Vinci disse uma vez, saber ouvir é possuir além do seu o cérebro dos outros. Então, o que a gente mais vê hoje são pessoas tentando serem donas da razão, mostrando saber de tudo, mas nunca param para ouvir os próprios pais, nunca param para ouvir os amigos, colegas de trabalho, amigos de infância, e acabam morrendo no caixão só com a própria razão, que de verdade não é nada. O segundo ponto é que o crescimento só vem com a dor. Eu confesso que essa lição eu fui aprendendo aos poucos. Quando eu era criança, a minha relação com a dor, com o desconforto, nunca foi tão boa assim. Mas aos 11 anos de idade, principalmente incentivado pelo meu pai, eu entrei numa academia de luta, que é bem perto aqui de casa, e comecei a treinar Muay Thai. Eu era um dos alunos mais novos, né? Tava com 11 anos, treinava já com os adultos, e eu não faltava quase nenhum treino, eu sempre ia aos treinos regularmente. Mas quando eu tava cansado, com dor, eu faltava. Simplesmente por faltar. Eu tô cansado, tô com dor, vou faltar. Então teve um dia que eu tava com dor nas pernas, no braço do treino passado e fui avisar meu pai que eu não ia no treino para descansar um pouco. E foi quando ele me disse o seguinte, é justamente quando seus músculos estiverem doendo que você tem que ir treinar para provar que é bom de verdade. David Goggins disse no seu primeiro livro o seguinte, eu adorava acordar às 8 horas da manhã para trabalhar, já tendo feito 3 horas de exercício físico, enquanto a maioria dos meus colegas não tinha nem terminado de tomar o café ainda. E não é sobre você... Cara, entende isso. Não é sobre você achar que você não precisa descansar, que você é um robô, você consegue fazer tudo sem parar. Você precisa de descanso, precisa descansar, é necessário na sua vida. Mas você precisa equilibrar os momentos de conforto e de desconforto na sua vida. Na maioria das vezes, você precisa de 70% do seu tempo em situações desconfortáveis que te fazem crescer e 30% no conforto, descansando, tirando um tempo para relaxar. É esse equilíbrio que vai trazer para a sua faculdade, para a sua academia, para o seu corpo, sua saúde, qualquer ponto da sua vida, a melhora, o desenvolvimento, o seu crescimento de verdade. Para você crescer em qualquer parte, você vai precisar se colocar em situações em que você não queria estar. Para quem é tímido e tem vergonha do público, a única maneira de melhorar
é se apresentando na frente das pessoas várias e várias vezes. Para quem é sedentário e está gordo demais, a única maneira de melhorar é ir na academia e comendo direito várias e várias vezes. Para ter alguma melhora em qualquer lugar na sua vida, você precisa de esforço e repetição, até você se tornar bom de verdade. Depois que meu pai disse isso pra mim, eu nunca mais falei que não gostava dos treinos pesados. Eu gostava de quando eu chegava em casa sangrando, moído, com todos os músculos doendo, porque eu sabia que era nesses dias que eu estava me construindo, que eu estava construindo um corpo melhor, uma mente melhor, uma saúde melhor, e eu estava me tornando bom de verdade. O terceiro ponto é, não adianta ter pressa porque vai demorar. Em 2023, com o negócio do marketing digital, dinheiro com a internet, ter ficado no hype, eu decidi entrar nesse mundo também. Comecei a trabalhar, a estudar esse negócio de vendas na internet e consegui fazer meus primeiros R$ 100. Fiquei todo feliz, mas eu não conseguia parar de pensar que se eu tinha feito R$ 100, estudando, aprendendo e melhorando, eu conseguia fazer 10 mil, 20 mil, 30 mil reais. O que não deixa de ser uma verdade, porque é possível, eu conseguir fazer um tanto, se eu melhorar e aprender, eu consigo fazer mais. Mas com a minha cabeça de 15 anos, com pressa para ficar rico logo, sem conhecimento nenhum direito, eu tinha colocado a meta para fazer 30 mil reais até o final daquele ano. O famoso John Lennon disse uma vez o seguinte: a vida é justamente o que acontece enquanto você faz planos para o futuro. E eu não estou dizendo que não é importante você se organizar e planejar a sua vida, é super importante. Mas a pior burrada que você pode fazer é viver sempre pensando em ser rico, em ir no salário no final do mês, na viagem dos sonhos, no carro dos sonhos, e nunca tirar um tempo para viver e aproveitar o que você tem agora. Querendo ou não, você pode não ter as melhores condições, não pode ter tudo que você sempre quis, mas você tem uma família que não vai durar muito tempo, você tem um carrinho velho que é fruto do seu trabalho, você tem a sua saúde que é fruto da sua dedicação na academia, na alimentação, e por que não aproveitar tudo isso que você tem agora? E sinceramente, eu não falo isso baseado na minha experiência. Porque querendo ou não, eu só tenho 18 anos também, eu espero viver até mais que 70, 80 e ter muito mais histórias para contar. Mas eu falo isso baseado na minha vida que eu tô vivendo e buscando viver assim também. Aproveitando meus amigos, minha família, as oportunidades que me aparecem, tudo que eu tenho agora, no presente. E eu tenho certeza de uma coisa, nem eu, nem você vamos nos arrepender de ter vivido e aproveitado cada momento do nosso presente. O quarto ponto é que a vida dos outros não é igual à sua. Há um ano atrás, quase todo mês meus amigos marcavam algum jantar, alguma festa de aniversário, algum almoço, e bem nessa época eu comecei a criar conteúdo para a internet. Então eu estava empenhado em estudar sobre isso para aprender a gravar bons vídeos aqui para vocês. Mas toda vez que me chamavam, uma coisa me angustiava, que eu não conseguia recusar os convites nunca. Beleza, tinha algumas vezes que eu queria ir, eu ia almoçar, ia pra festa de aniversário, beleza, tranquilo. Mas tinha vezes que eu queria ficar em casa, estudando, aprendendo, trabalhando, e eu não conseguia falar não para as pessoas. E eu acabava indo mesmo querendo ficar em casa. E sempre era a mesma história. Quando eu não queria ir, quando eu queria recusar o convite, começava a me falar: ah, você pode estudar depois, a gente quase nunca a gente se vê, e dava certo no final. Eles me convenciam a deixar as minhas coisas para depois, para sair com eles, mesmo não querendo. E isso acontecia por um motivo bem simples: o meu medo do que os outros iam achar se eu tomasse uma decisão diferente da deles. Simplesmente medo do julgamento, da opinião dos outros sobre a minha vida. E foi depois de várias e várias vezes que eu fui aos lugares mesmo sem querer ir, que eu entendi que ninguém sabe como é a minha vida melhor que eu, e só eu sabia o quão importante era estudar naquele momento da minha vida. Então eu aprendi a entender quando as pessoas tomavam decisões dela, e eu aprendi a não ter medo de tomar as minhas decisões e ignorar o julgamento e a opinião dos outros. Por quê? Porque cada um tem uma vida própria, cada um tem próprias condições e coisas na vida dela, cada um sabe como é a sua vida. Não tem como eu chegar e julgar a outra pessoa por uma coisa que ela fez ou que ela falou, sendo que eu não conheço direito a vida dela, cada um tem seus motivos. A vida ela vai muito mais tranquila, você vive em muita paz quando você para de ter medo da opinião dos outros, começa a respeitar a decisão dos outros e faz o que você quer de verdade. Quinto e último ponto, a coisa mais valiosa que você tem é a sua vida. Eu sei que é um papo meio clichê, que os seus pais, suas avós falam pra você, mas confia em mim que eu não vou falar igual eles falam, mas eu vou convencer de que cuidar da sua saúde e da sua vida é inegociável pra você. Eu não sei vocês, mas sempre que eu fico doente, sem fazer muita coisa além de ficar deitado, eu gosto de ficar pensando e refletindo, eu uso esse tempo pra isso.
E tanto ano passado como esse ano, eu fui presenteado com a dengue. Peguei dengue essas 2 vezes, e as 2 vezes ela me derrubou por completo. Só consegui ficar deitado, ruim mesmo, então aproveitei para ficar pensando e pensando. E nas 2 vezes, a única coisa que conseguia pensar e que ficava ecoando na minha cabeça é um ditado popular: a gente só dá valor às coisas quando a gente perde elas. Todo santo dia eu vou para academia, vou e volto da faculdade, me alimento bem, ando de bicicleta, mas eu só vejo o quanto que essas coisas são um privilégio para mim justamente quando eu não posso fazer elas, quando eu tô doente, por exemplo. Quando eu tava com dengue, eu só conseguia pensar nisso. Cara, como que eu queria andar de bicicleta, como que eu queria ir para a faculdade, como que eu queria me alimentar bem. Quando eu dormia mal, eu só conseguia pensar em como era bom dormir bem, ter uma simples noite de sono. Quando eu não conseguia comer direito, eu só conseguia pensar como era bom comer aquela comida com prazer. Então, eu simplesmente pedia para que eu melhorasse para fazer coisas que eram normais, que eu simplesmente fazia todo santo dia. Esse não é o meu caso, mas pode ser o seu. Se você está dormindo errado, não está se alimentando direito, não bebe tanta água, não faz exercício físico, cara, muda. É a maior dica que eu posso dar para você para finalizar esse vídeo com chave de ouro. Muda. Se você não faz essas coisas por pura preguiça, claro que tem pessoas que têm exceções, beleza, mas se você não faz por pura preguiça ou falta de vontade, muda, cara. A liberdade que ter uma boa saúde física, uma boa saúde mental dá pra gente é gigantesca, cara. Você simplesmente cuidar da sua vida, ler mais, estudar mais, se dedicar mais, buscar se tornar alguém melhor, é a melhor coisa que você pode fazer por si mesmo. Você está cuidando do maior bem que você tem. Então valoriza isso, cara. Tem muita gente que está em condições muito piores. É chato falar isso, é chato. Mas todo mundo está falando toda hora que você tem que fazer o básico, beber água, estudar, ler mais, se exercitar, mas poucas pessoas que fazem. Então valoriza que tem gente que está na merda, não consegue fazer nada, e você que está aí, que pode fazer, não faz direito, cara. É o básico que você pode fazer. Cuida da sua vida, bebe mais água, se alimenta mais, estuda mais, faz mais exercício. É o básico. Você vai melhorar se você fizer isso, confia em mim. Eu espero que com esse vídeo eu inspire algumas pessoas a mudar de vida de verdade, mas que principalmente eu consiga abrir a visão da maioria de vocês para pensarem por conta própria e não aceitarem só informações que são jogadas para vocês aqui na internet, em um Reels que você viu, num TikTok que você viu, numa matéria que você viu. Eu quero estimular vocês a pensarem por conta própria, tomarem suas próprias decisões e entenderem o que é melhor de verdade para a vida de vocês, sem a influência de outras pessoas, de famosos aqui na internet. Então, se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, se inscreve aqui no canal e envie esse vídeo para o seu amigo que já fez 18 anos ou que ainda vai fazer. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!